A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 39, nos versículos de 1 a 43. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Já temos vídeo no canal sobre as vestes sacerdotais, sobre as vestes sagradas, sobre a importância das roupas dos sacerdotes. Aqui tá bem claro que as vestes sagradas eram para Arão, né? E para os seus filhos. Porque Arão era o sumo sacerdote, mas ele não ministrava sozinho. Quem acompanhava eram os levitas, os filhos da tribo de Levi e seus próprios filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, as vestes sacerdotais estão explicadas de uma forma mais completa e detalhada no capítulo 28. Se tu não assistiu, eu te convido a acessar a playlist Êxodo, que tu vai aprender muito sobre as vestes sacerdotais e as vestes sagradas, tanto de Arão quanto de seus filhos. E tu pode ler o capítulo 28 e assistir o vídeo. Nós ponderamos que as vestes, as roupas, elas são importantes, porque elas demonstram, ou pelo menos deveriam demonstrar externamente o que era real e verdadeiro internamente. A veste sagrada deveria ornar, se unir a uma alma, a um espírito sagrado. A santidade que vem do íntimo, de uma vida reta, santa, piedosa. Então nós ponderamos que as vestes sacerdotais, que as vestes sagradas, simbolizavam a santidade da vida do sacerdote. O sacerdote deveria ministrar, estar na presença de Deus, estar no santuário de uma forma santa, consagrada, separada, pura, limpa, porque o objetivo maior, vamos dizer assim, principal do livro de Êxodo é treinar, formar, forjar, criar uma nação santa, um povo santo. E os sacerdotes e o sumo sacerdote eram fundamentais para essa santidade ao Senhor. Então, as vestes refletiam o poder, a autoridade, a majestade, mas acima de tudo, a santidade do Senhor. 2. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul,
púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, as instruções eram específicas e Moisés repassou exatamente como Deus havia ordenado. 6. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, se existe a importância das vestes sacerdotais, agora nós estamos vendo a estola sacerdotal. E o que chama a atenção nessa estola sacerdotal? Os nomes dos filhos de Israel, que eles colocaram sobre as 2 pedras nas ombreiras. A responsabilidade sobre os ombros, carregar, levar os filhos de Israel, este povo. Este é o compromisso de um sacerdote, é o compromisso de um pastor, de um líder religioso, piedoso, que ama, que cuida, que zela pela vida, pela alma daquelas pessoas que lhe são confiadas, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então isso é muito simbólico, muito importante, porque é uma responsabilidade, é um compromisso, é um ministério, é um serviço. É uma honra também carregar os filhos de Israel, as 12 tribos, 6 e 6. Isso simboliza a igreja, porque eu falo pastor, mas um evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, aqueles que são investidos de autoridade, aqueles que têm um ministério, que têm um chamado, que têm um propósito, que servem ao corpo de Cristo. Eles têm diante de Deus esta missão, esse sacerdócio. 8. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Cada um desses tecidos, desses materiais, indicam a nobreza, o refinamento, o requinte, a majestade, a glória, o poder, a autoridade. São escolhidos materiais preciosos, valiosos, importantes, que todos, ao olhar, conseguem entender, perceber a mensagem que quer ser passada, de honra, de respeito, de refinamento, de requinte, de valor, de valorização. E claro, tudo aponta para o próprio Deus, né? Então, culto, celebração, louvor, adoração. É um povo santo, é um santuário, então as roupas também têm que ser santas, também têm que ser sagradas. 9. O peitoral era quadrado e duplo. De um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. Cada uma dessas pedras simbolizava uma das tribos de Israel. E isso também aponta para o Apocalipse, porque nós
sabemos a representatividade das tribos, da igreja, dos apóstolos, o corpo de Cristo. Então, além dessa representatividade do povo, da nação, da igreja, do corpo de Cristo, nós também sabemos que esses materiais eram muito valiosos, eram muito caros, eram muito importantes. E isso demonstra o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo povo, o amor de Deus por Israel. 14. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Então, assim como cada uma das tribos tem o seu nome, e isso era significativo aos olhos de Deus, todas estavam ali representadas. Cada um de nós, cada um dos filhos, cada uma das filhas tem o seu nome escrito no livro da vida. Memória diante de Deus. 15. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontes das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal. Abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, às argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu li corrido porque, mais uma vez, nós já trabalhamos este capítulo. O que é muito importante para ti aqui? Que nós precisamos gravar, sublinhar, destacar. Para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal. Ali fala, ó, perto da sua juntura. Então, eles estavam unidos. O sacerdote, ou o sacerdócio, o serviço, ele tem que estar sempre ligado com a alma e o espírito. O peitoral é o coração, a alma. Mas nós temos uma missão espiritual. Nós carregamos este fardo, esse jugo, assim como o Senhor Jesus, que serviu, que fez o que tinha que fazer, assim como Paulo, assim como cada um dos apóstolos, assim como os patriarcas, os profetas, qualquer homem ou mulher investido de autoridade, chamado por Deus para uma obra, tem que ter corpo, alma e espírito unidos para que nunca se separe. Os escândalos, a vergonha, a tristeza, o luto, o fracasso vem quando homens e mulheres, quando pessoas fazem o seu serviço desconectado totalmente do Espírito Santo. Então, a estola sacerdotal, o peitoral, indica assim, ó, tu tem um cargo? Tem. Tu tem uma função? Tem.
Tu tem o trabalho? Tem. Mas isso é espiritual. Tu precisa da unção do Espírito Santo. Tu precisa depender do Espírito Santo. Tu tem que carregar esse povo, esse rebanho que o Senhor te confiou no coração. Tem que ter amor. Ele carregava as 12 tribos no peito. E ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha um ofício. Ele tinha que ministrar. E às vezes, isso é feito de uma forma mecânica, ou de uma forma carnal, ou baseada na sabedoria humana, na experiência. E o efeito é catastrófico. Ou o contrário, a pessoa, ela se doa, ela entrega sua alma para as ovelhas, e aí ela é ferida, ela adoece, ela não está preparada porque ela não recebeu a unção de Deus. Então, corpo, alma e espírito. Essas vestes sacerdotais, elas eram próprias para o ministério, para o serviço, para servir em santidade ao Senhor. A estola sacerdotal e o peitoral mostrava assim, a completude, a plenitude, a totalidade desta obra, deste chamado. Nós vimos muitos exemplos de sacerdotes que estavam no cargo, mas estavam desconectados totalmente do povo e de uma vida santa, reta e piedosa. Então, não leia isso aqui como se fosse algo de só menos importância. Não, isso aqui é muito sério. Isso aqui é o que todo o servo de Deus, toda pessoa que quer realmente servir a Deus tem que ter. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis, guardados, santificados, consagrados na presença de Deus. 22. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura. Era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu expliquei para vocês a importância, o seguro de vida desses sininhos, né, na borda da roupa, da sobrepeliz. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e seus filhos. Foi o que eu expliquei no início. E a mitra de linho fino. Sempre que o linho aparece na Bíblia, é santidade. E no Apocalipse é dito, os atos de justiça dos santos. A mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor. Nós deveríamos também lembrar que sobre as nossas vidas está escrito santidade ao Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos santifica, ele nos ensina a viver uma vida reta, santa e piedosa. Só o Espírito Santo é que consegue nos dar vitória. Vitória sobre os traumas, sobre os pecados, sobre as feridas,
sobre o temperamento, a personalidade, as questões familiares, sobre as contingências da vida, as limitações, as experiências que nos levam ao fracasso, à derrota, essas coisas que a vida nos reserva. No mundo vocês vão passar por aflições, por provações, por tentações. Quem nos dá a vitória é o Espírito Santo, que é o selo da promessa, é um selo, é um carimbo, é algo que diz: ela é de Deus, ele é de Deus, propriedade exclusiva, particular. Tu foi comprado. Tu foi comprada pelo sangue de Jesus, então tu és santo e tu és santificado. Diariamente nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Nós estamos na presença de Deus, é a luz de Deus, a luz do Espírito Santo que ilumina o nosso caminho. Então, sim, nós somos propriedade particular do Senhor. Por isso, santidade ao Senhor, separados para o Senhor, consagrados para o Senhor. Não era só o sacerdote, não era o sumo sacerdote. Por quê? Porque em Cristo, em Jesus, todos nós somos reis e sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. 31. E ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Nós vimos o que o Espírito Santo fez com os apóstolos, aqueles homens que ficaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando se tornaram vasos de honra, a bênção, a glória, o ministério, a unção, o poder, a autoridade que receberam do Espírito Santo para pregar o Evangelho e para viver uma vida santa, uma vida de santidade. 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, a obra é concluída. É Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. É o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, para nos dar vitória. E qual é a maior vitória? A santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, o tabernáculo foi concluído. Ocorreu a conclusão da obra. Aquele que começou a boa obra não vai deixar pela metade. 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço
do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Aqui nós temos do 33 até o 41, que eu li corrido, uma lista da conclusão, tudo que envolvia o santuário. Aí tu pensa, isso aqui é Êxodo? Não, isso é cada um de nós. Se tu parar e pensar, nós precisamos da palavra de Deus, que é o nosso alimento. Nós precisamos do Espírito Santo que nos ilumina. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos de santidade. Nós precisamos de um bom testemunho. Nós precisamos de vestes. Nós precisamos de tudo que está aqui. Um altar de louvor, de adoração, um culto, uma celebração, uma vida aos pés da cruz. Uma vida aos pés de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, amor, paz, alegria, os dons do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, tudo aqui, a intimidade, a oração. É muito forte estudar sobre o tabernáculo, estudar sobre o santuário, porque essa construção que está sendo feita nas nossas vidas diariamente. Assim como o santuário tinha a estrutura, tinha o mobiliário, tinha objetos e utensílios, tudo era sagrado, tudo era consagrado, tudo era ungido, tudo era para a honra e glória de Deus. Então, a nossa vida, corpo, alma e espírito, tem que ser para honra e glória de Deus, honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos que ter uma vida que reflita a presença do Espírito Santo em nós. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fale com cânticos, salmos. Tu tem que encher a tua vida da palavra de Deus. Os teus relacionamentos de amor, de paz, de alegria, tudo tem que ser ungido. Tudo tem que ser sagrado. Nós devemos entender essa santidade, essa consagração diariamente, nas nossas conversas, nos nossos negócios, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na vizinhança, por onde quer que a gente ande. A nossa luz tem que brilhar diante de Deus e diante dos homens. 42. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. O que está falando aqui? Olha que forte. Tudo segundo o Senhor havia ordenado, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Então, tudo, toda. Quando tu obedece, não é porque tu tem medo, né? É um temor santo. A obediência vem do coração que ama. A obediência vem de um coração que adora. A obediência vem de um coração que é grato. Então, tudo segundo o Senhor havia ordenado. Isso aqui é obediência. 43. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Então Moisés examinou. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda. Ele vai no escondido. E ele nos guia a toda a verdade. Moisés examinou para ver se estava tudo ok. E quando estava tudo ok, ele abençoou. Moisés os abençoou. É a mesma coisa conosco. Deus nos olha, Deus nos vê, Deus nos examina, Deus nos sonda. Se há algum caminho mau, que Ele nos guie pelo caminho eterno, que Ele nos ensine. E aí Ele ordena a sua bênção.
E a bênção do Senhor é que enriquece, a bênção do Senhor é que nos faz prosperar, a bênção do Senhor não causa desgosto. Então, a obra estava concluída, a obra do santuário.